Olá, eu sou Mônica Sampaio de Melo e eu vim conversar com você enquanto eu faço uma receita do doce de ambrosia. É um doce mineiro, eu não sei bem se a origem europeia dele não, mas eu sei que também admite dupla prosódia essa palavra, então muitos também chamam de doce de ambrósia. Você pode falar tanto ambrosia quanto ambrósia. E eu nunca fiz, eu vou experimentar fazer dessa vez. E é um doce que eu sempre, quando passava por... sabe aquelas paradas de estrada, né, que tem várias compotas, vários doces de tudo quanto é tipo? Quando eu ia para Minas e parava numa dessas paradas e comprava o ambrosia. Nossa, que coisa deliciosa! Então vamos tentar junto comigo o doce de ambrosia, que é um doce de leite, né? Então eu tenho 1 litro de leite que eu vou ferver aqui. Enquanto ele ferve, a gente vai conversando. E também tem que colocar meio quilo de açúcar e o suco de um limão. Eu estava meditando essa semana numa palavra, aliás, vários dias dessa semana, Deus me parou no capítulo 13 de Mateus, que é o capítulo das parábolas sobre o reino dos céus. O reino dos céus é o quê? Ele é comparado ao quê? O que é verdadeiramente esse reino dos céus? Quando João Batista, após 400 anos de período intertestamentário, 400 anos de silêncio profético, o João Batista apareceu no deserto. A voz que clama no deserto, que foi profetizada por Isaías, era João Batista, primo de Jesus, primo natural de Jesus, filho de Isabel e de Zacarias, que o tiveram na sua velhice, após passarem anos de casamento na esterilidade. Então, enquanto eu vou comentando com você, conversando sobre essas parábolas, vai pescando aquilo que Deus está querendo falar com você a respeito da esterilidade da sua vida e a respeito também um macro entendimento sobre e um entendimento eterno sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus e o que esse reino de Deus veio trazer para você, o que você vai fazer no reino de Deus, né? Qual é o seu papel no reino de Deus. E enquanto a gente conversa, eu quero trazer a memória, a sua memória, de que nós não estamos aqui apenas para consumir os recursos diários que nós temos, de ar, né, de alimentos, né, de local onde nós residimos, o local que nós ocupamos para transitar na rua, o local onde nós trabalhamos. Nós não estamos aqui na Terra apenas para consumir os recursos. Ao contrário, os recursos fazem parte da provisão de Deus, né? Porque aquele que cria sustenta, da provisão de Deus para sustentar a sua criação aqui na Terra. Então, quando João Batista começou a clamar no deserto, ele estava preparando o caminho para Jesus Cristo exercer o ministério terreno dele de 3 anos, né? Sempre 3 anos e meio, mais ou menos por aí, né? A Bíblia, ela é muito eloquente quando ela coloca números, né? Não por superstição, porque Deus fala pelos 70, né? São os 70 palmeiras, são as 70 nações, são os 70 discípulos, está falando sobre a vocação dos gentios, né? A vocação da igreja em relação a introdução dos gentios, aquele povo que não era de Israel. Quando fala sobre 10, também está falando a respeito das nações gentílicas, né? do alcançar, do id, do alcançar toda a nação, de toda a língua, com o Evangelho.
E vindo Jesus Cristo, após o batismo dele nas águas e após a primeira etapa da tentação dele no deserto, né? Durante os 40 dias e 40 noites ele jejuou e ao final desse período ele teve fome e aí na necessidade carnal veio a tentação. E assim acontece hoje em dia, né? Você tem uma necessidade e você pode estar certo que nesta necessidade Satanás tem legalidade. Então, o que eu quero dizer para você? Nós ainda não estamos vivendo na plenitude do reino dos céus. Isso se dará na segunda vinda de Jesus, vai buscar a sua igreja e depois vão haver novos céus e nova terra e o reino milenar de Cristo aqui na terra, com aqueles discípulos escolhidos, separados, que tiveram fé para seguir Jesus Cristo. Não são apenas os salvos, são os salvos que tiveram fé para ir mais além. Esses vão reinar com Cristo. Porque quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a primeira coisa que nos acontece é passar da morte para a vida eterna. Então, é a salvação. E a salvação, ela vem em 3 etapas, né? A primeira é o reconhecimento, né? De que nós somos um povo que vai herdar a salvação. A segunda parte é a parte que o Espírito Santo está fazendo em nós, que é a santificação. Para a última parte, que é a glorificação com Cristo, que é a glória de Deus, no reino milenar e na vida eterna. E quando Jesus saiu do deserto e foi pregar a palavra de Deus, a primeira coisa que ele falou é: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. O que significa isso? É uma primeira, o reino de Deus ele é implantado em 2 tempos, né? Nesse primeiro tempo, é um reino, é o início da implantação e que depende da resposta do humano. Então, cada vez que você ouve a palavra de Deus, você vai ter uma reação. E segundo a sua resposta, segundo a sua reação, Deus vai agir na sua vida. E no que ele vai agir na sua vida? Ele vai, à medida que você vai caminhando, ele vai te dando mais. À medida que você vai penetrando nas águas, as águas vão crescendo. Se você para, ela para. Lembra da viúva, lá de 2 Reis, capítulo 4, que ficou, o marido dela deixou dívidas e os credores queriam pegar os 2 filhos dela para serem seus escravos, a fim de quitar a dívida que o marido havia deixado. E ela foi no Eliseu, porque ele era servo de Eliseu, ele era um profeta também. E ele era um aluno de Eliseu. E o Eliseu perguntou para ela o que ela tinha em casa, ela falou que não tinha nada, aí depois ela pensando bem, ela falou: não, só tem uma pequena botija de azeite. E ele falou: é com isso mesmo que você vai pagar a sua dívida, né? Vai para sua casa, fecha a sua porta atrás de você e dos seus filhos, antes pede vasilhas vazias emprestadas aos vizinhos, e não poucas, pede muitas vasilhas, e quando você chegar em casa, fecha a porta e vai enchendo a vasilha com a botija. E não parava de sair azeite daquela botija. Só parou quando acabaram as vasilhas. Aí existem muitas pregações a respeito disso, né? Que ela teve fé para poucas vasilhas, ou que só tinha aquilo de vizinho, enfim, que o azeite não acabou, ele somente parou. Azeite nós sabemos na Bíblia que é unção. E nisso, ok, quando você está andando com Deus, é como se você estivesse derramando o azeite da sua botija, que é você, nas vasilhas, que são as outras pessoas, que são as obras, né? Quanto de fé você tiver para derramar azeite, derramar unção, se permitir ser o cano d'água por onde essa água, que é o Espírito Santo, passa para irrigar a terra, o quanto você permitir,
é o quanto vai jorrar de água, é o quanto vai fluir. Se você tem fé para ser uma fonte transbordante, você será uma fonte transbordante da unção de Deus aqui na Terra. E eu lembro com essa história que nós estamos aqui na Terra, né? Enquanto nós estamos vivos, nós estamos aqui para sermos cano d'água, para sermos fonte a jorrar, para sermos o azeite, a botija por onde o azeite é derramado. E a pessoa, quando ela tem uma fé, e a fé ela não é natural, a fé é sobrenatural, significa que é uma fé irracional. Ela não passa pelos processos de racionalização que a mente humana é capaz de elaborar. Ela passa sim por 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e aquilo que não subiu ao coração humano, que o coração humano, a mente humana não tomou conhecimento. E isso é fé. E isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a palavra amor na Bíblia, a palavra amor, que é o próprio Deus, Deus é amor, ela engloba tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que você faz em confiança plena em Deus. Amor é confiar, que você descansa em Deus. Amor é descansar em Deus. Amor é esperar em Deus. Amor é ter comunhão com Deus. E quando nós falamos de fé, a igreja não está preparada. A grande parte das pessoas que estão na igreja não tem fé. Não tem fé. Eu me lembro de uma história, que eu me lembrei agora de manhã, eu e meu filho fazemos um culto, meu filho André, né? Fazemos um culto de oração no nosso café da manhã. E depois a gente conversa. Espera aí só um minutinho que eu vou botar meio quilo de açúcar. Aí, deixa eu ver se tem meio aqui. Tem meio. Tem meio. Meio quilo de açúcar aqui na nossa ambrosia. Eu estava conversando com meu filho. Nós tivemos uma época que nós fizemos uma escola bíblica para adolescentes aqui em casa, com meu filho e uns filhos de vizinhos. Aí uma vez chegou uma pessoa aqui em casa relatando uma situação de extremo perigo que um parente dessa pessoa estava passando. E a pessoa estava relatando que um homem violento estava vindo perseguir esse parente dela, dessa pessoa aqui. Bom, agora eu tenho que mexer um pouco, já tinha leite, 1 litro de leite fervendo, aí ele estava quase em ponto de fervura e eu coloquei o açúcar aqui, meio quilo de açúcar. Eu acho que eu vou colocar o sumo do limão também. Esse aqui eu tenho que mexer de vez em quando, aí quando eu colocar o limão, é a primeira vez que eu faço isso, eu peguei uma receita na internet. Aliás, eu acho que eu peguei essa receita numa página do Facebook chamada Conheça Minas, uma página muito boa. Se não foi na página Sou da Roça, que também é ótima, são grupos que tem, eu adoro coisa de roça. Enfim, aí estávamos eu, meu filho, adolescente, com outro amigo adolescente, e eu falei assim, tá bom, então vamos orar. Aí essa pessoa falou, você não está entendendo, Mônica, isso é sério. O homem está vindo para matar essa pessoa. E quem me falou é uma pessoa cristã também, né, evangélica. E aí eu percebi que o nível de fé dela, eu falei assim, orar a Deus é sério. O nível de fé dessa pessoa estava condicionado ao tempo de, digamos assim, bonança, ou que não está acontecendo nada urgente, grave para ser resolvido. Fora isso, essa pessoa não está com a fé amadurecida. E aí
eu sei que essa pessoa não teve fé de ficar orando aqui, né? Olha, eu vou derramar esse suco, eu vou espremer esse suco de limão direto na panela. E seja o que Deus quiser. Aí essa pessoa não teve fé para ficar orando, mas eu, meu filho e o outro adolescente começamos a orar. E no que nós começamos a orar, nós começamos a louvar, a entoar louvores. E louvamos por cerca de 40 minutos, eu e 2 adolescentes. Como o Salmo 8 diz, né, que Deus levanta força, suscita força contra o nosso adversário da boca das crianças e dos que mamam no peito. Não é o caso deles, mas adolescentes também entram nessa faixa de... Ui, quase que eu derrubo, que eu tiro o microfone e derrubo o notebook. E aí, nós durante esses 40 minutos ficamos louvando. Eu lembro a você que cantores e instrumentistas foram colocados na frente dos homens de guerra, dos homens armados, na época de Josafá, em 1 Crônicas, capítulo 20. Agora eu tenho que ficar mexendo, viu? Porque agora eu acho que é aquela fase que vai embolotar. Que o doce de ambrosia, ele é todo embolotado. Ai, vai ficar uma delícia. Adoro. E esses cantores e levitas, né, que foram orientados pelo Senhor para serem colocados na frente do exército, começaram a cantar e louvar, louvando a Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louve a Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aí, pois bem, né, louvamos e tal. Daqui a uns 40 minutos, essa pessoa bate na minha casa e fala assim, sabe o que aconteceu? É o quê? Esse homem estava saindo do bairro dele, que é um bairro vizinho aqui, para vir aqui, a ponto de fazer uma loucura, né? Teve um acidente de moto, foi levado para o hospital. E depois eu soube que do hospital ele foi para uma clínica de tratamento para dependentes químicos. Aí eu te digo, o louvor, ele traz a glória de Deus. E a glória de Deus, ela despedaça, derrete, desmancha toda montanha de impedimento. Aí, pois bem, vamos voltar lá para Jesus, quando ele fala, arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, na fase atual, é um reino, como eu falei, depende da resposta do homem. Depende da resposta de fé do homem. E quando Jesus vier trazer a sua igreja, aí sim, ele vai completar a trazida, a vinda do reino de Deus na terra. Mas, por enquanto, nós temos que agir com fé. Fé é trazer à existência aquilo que não existe, por meio da oração, por meio do pedido, por meio da concordância, por meio das armas espirituais, por meio da meditação na palavra de Deus, de dia e de noite. Mesmo não vendo resultado, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, continua acreditando, continua orando. E fé é algo que nessa última década eu tenho aprendido a viver de fé. Quando você vive da fé sobrenatural, num Deus sobrenatural, você pode viver tanto a abundância quanto pode viver a escassez. Você pode viver tanto a saúde quanto pode viver a doença. Você pode viver tanto a festa, os dias festivos, quanto os dias de luto. Porque a sua fé não está nas circunstâncias momentâneas, terrenas, não está nas pessoas. Sua fé está no Deus imutável,
Ele não muda e não há sombra de variação nele, como o profeta em Malaquias nos fala, né? Então, quando a sua fé não está firmada nas coisas que você pode ver, nas coisas que você pode fazer, quando a sua fé transcende toda a racionalidade, ultrapassa todo o nível de normalidade, de coisas comuns e naturais que você pode fazer, ou que podem acontecer com você, essa é uma fé que alcança Deus. Então nós estamos falando aqui, olha, azedou o leite, né? Sabe como é que separa o soro, né? Eu separei. E eu acho que eu descobri não, já descobriram antes, mas eu descobri a fórmula de fazer um queijo aqui, uma coalhada. Enfim, não deu nem 40 minutos para fazer essa ambrosia. Olha só, 1 litro de leite, só que ainda está com um pouquinho de soro aqui, eu vou tirar. Mas 1 litro de leite deu isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu já experimentei um pouquinho, mas agora eu vou experimentar com queijinho de Minas e descobrir isso aqui, se você... isso aqui tá quente para dedéu. Deixa eu botar esse aqui. Isso aqui, você amassando e tirando... Isso aí é o André tocando violão lá com fone de ouvido. Isso aqui, você amassando e botando numa forma, dá um queijo. E aí eu vou pegar um pedacinho do queijinho de Minas, curado, daquele padrão que eu gosto. Delícia. E agora eu vou provar doce de ambrosia. Delicioso. Nossa. Muito gostoso. Mas então, para finalizar, se você estiver apenas batendo ponto em igreja, aos domingos, lendo sua Bíblia apenas na igreja, quando o pastor, o pregador pede para você abrir, e no mais você segue a vida babilônica, você ganhou a sua salvação crendo em Cristo, se separando do pecado, mas não tem obras para apresentar a Deus, obras de fé. E eu te convido hoje a participar efetivamente, praticamente, do reino de Deus, com obras de fé, andando de fé em fé, de glória em glória, sendo justificado pela sua fé. Eu sou Mônica Sampaio de Melo, este é o vlog Agradabilidade, as coisas boas da vida, hoje fazendo ambrosia e falando sobre o reino dos céus. Visite o blog www.agradabilidade.blogspot.com. Acesse também a nossa fanpage no Facebook, curta, acompanhe as nossas publicações, é www.facebook.com/agradabilidade. Você também pode me adicionar no seu perfil. O meu perfil é Mônica.Sampaio1, Mônica.Sampaio1. E fique na paz.